Olá pessoal, há pouco mais de 30 dias nós estávamos aqui para conversar com vocês a respeito de todo esse contexto, desse vírus desconhecido que acabou trazendo para todos nós um nível de insegurança expressivo, não só aqui em Sabará, mas no Brasil e no mundo todo, o que mudou toda a nossa rotina, a rotina de praticamente todas as pessoas, e hoje estamos aqui para dar mais algumas informações acerca de tudo que está ocorrendo, o que estamos fazendo e como nós, enquanto cidadãos, estamos nos comportando em relação a essa pandemia. E está aqui ao meu lado o Dr. Emerson, que é da UPA, e o Dr. Ailton, que tem acompanhado mais de perto todo esse trabalho aqui na cidade de Sabará e que vai trazer para nós, nesse momento, algumas informações. Muito obrigado. Olá, população sabarense, com um senso, mais uma vez, de responsabilidade, um senso de compromisso, que nós compartilhamos algumas informações técnicas referentes a esse momento de enfrentamento do coronavírus em nosso município. Nós chegamos hoje ao dia 20 de abril, no dia 20 de abril, com 740 casos suspeitos de coronavírus em nosso município. São 10 casos confirmados. Tivemos 3 óbitos, sendo que 2 estão em investigação e 1 foi descartado, portanto, não há óbitos confirmados por coronavírus em Sabará. Dentro desse cenário atual de Sabará, muitas vezes surgem perguntas e uma das mais frequentes diz respeito ao cenário de flexibilização, de afrouxamento aí das diretrizes, das normas de distanciamento social. Essa é a pergunta que hoje a maior parte dos municípios do Brasil tem feito. Quando conseguiremos voltar ao normal? Quando conseguiremos afrouxar essas medidas de distanciamento social? O Ministério da Saúde, no dia 6 de abril, no Boletim Epidemiológico número 7, trouxe algumas recomendações técnicas nesse sentido. São diretrizes, são critérios que nos permitem analisar a possibilidade de afrouxamento dessas medidas de restrição social. Nós queremos dizer que a área técnica de Sabará tem acompanhado rotineiramente esses critérios, esses indicadores, inclusive com perspectivas já positivas e interessantes nesse sentido. De 4 critérios, praticamente 3 nós poderíamos dizer hoje que já têm sofrido um impacto muito positivo do distanciamento social que temos efetivado. Nós sabemos hoje, por exemplo, que em relação à ocupação de leitos em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao risco de adoecimento aqui em nossa região, nós sabemos que em relação, por exemplo, à taxa de internação por síndrome respiratória aguda grave, que independe muitas vezes da notificação de casos suspeitos, o cenário nessas 2 últimas semanas, ele tem sido, neste terceiro indicador, favorável inclusive. Houve, num primeiro momento, um aumento das internações por síndrome respiratória aguda grave e agora, nessas 2 semanas últimas, 1 semana e meia, já houve uma redução dessas internações. Isso pode apontar para perguntas como: não seria hora de flexibilizar? E nós gostaríamos de dizer que se exatamente neste momento nós estamos cursando com esse cenário mais favorável, é porque as medidas de distanciamento social foram efetivas. Esta é uma grande notícia que nós gostaríamos de compartilhar neste momento
e trazendo aí então mais uma recomendação neste momento. A recomendação do uso das máscaras pela população em geral. O governo brasileiro, assim como vários governos em nível mundial, inclusive em nível de nosso município, nós estamos começando a recomendar, e o prefeito Wander falará sobre isso, o uso das máscaras caseiras em ambiente coletivo. O porquê disso? Estudos têm demonstrado, têm indiciado que mesmo antes de uma pessoa iniciar sintomas da Covid-19, 48 horas antes, alguns poucos dias antes, essa pessoa já pode estar transmitindo, ainda que ela esteja assintomática, transmitindo a doença, transmitindo o coronavírus. Por isso que a comunidade científica, boa parte dela, tem recomendado usar a máscara, e pode ser qualquer máscara caseira. Há especificações técnicas para a produção dessa máscara. Essa máscara ela deve ser utilizada sempre que a pessoa estiver em um ambiente coletivo, porque assim, ao tossir, ao falar, ao espirrar, ainda que essa pessoa não tenha sintomas, ela deixará, assim, por meio de uma barreira mecânica como esta aqui, uma máscara produzida, ela evitará jogar esses perdigotos, essas gotículas no ambiente, o que poderia ser uma forma de transmissão da doença. Gostaríamos de convocar a todo sabarense, dentro da responsabilidade comunitária, coletiva, que utilize a sua máscara caseira, que você mesmo pode providenciar em sua residência com algum nível de habilidade, produzir ou mesmo conseguir de alguma forma. O prefeito Wander vai estar falando também sobre iniciativas nesse sentido. Utilize máscaras caseiras, máscaras de proteção, que funcionem como uma barreira, impedindo que ao tossir, falar e espirrar sejam liberadas gotículas, partículas, que ainda que você não saiba, mas eu não tenho sintoma nenhum, nós sabemos hoje que há evidências na ciência de que pode haver transmissão mesmo em quem não tem sintomas. Por isso, essa recomendação, que o prefeito estará falando um pouco também sobre medidas como essa que estão sendo tomadas em nosso município para o enfrentamento dessa pandemia aqui em nosso município. Muito obrigado. Estamos aí participando dessa construção, dessa resposta técnica, contando mais do que nunca com a colaboração de cada um de vocês. Agradeço muito ao Dr. Ailton, por essas explicações. E é importante ressaltar, logo que o vírus, assim podemos dizer, começou a circular por aqui, tomamos várias medidas, inclusive algumas delas incisivas, mas necessárias. Necessárias por quê? Porque nós estamos lidando com o imponderável. A gente não sabe realmente o que está acontecendo, sabe? Uma coisa extremamente invisível. Uma das primeiras questões que foram alocadas foram os decretos, a suspensão das aulas, a questão aí da calamidade, a questão da restrição, das medidas de restrição social, no sentido de seguir tudo aquilo que recomendava naquele momento e continua até agora a Organização Mundial de Saúde. Com isso, nós tivemos que nos organizar, uma vez que muitas informações, desde aquela época e até hoje, ainda são extremamente controversas. Existem hoje definições, inclusive a nível governamentais, que nos leva a diversos caminhos. Mas os estudiosos, os especialistas, todos eles têm mostrado um caminho.
Tá? E com isso a primeira coisa que fizemos foi a organização do serviço de saúde, né? Com protocolos, com entendimento, enfim, orientação aos nossos profissionais, no sentido de que nós pudéssemos ter uma certa tranquilidade para lidar com uma coisa que até então, que até hoje nós ainda desconhecemos, entendeu? E não há assim vacina, não há nenhuma forma da gente lutar contra isso inicialmente, a não ser fazer essa prevenção nesse primeiro momento, né? De lá para cá, o que nós fizemos? Iniciamos a vacinação em massa, sobretudo dos nossos idosos, há um grupo de risco estimado em 2.200 pessoas. Desse total, praticamente, nós já vacinamos mais de 12 mil pessoas, tá? Vamos chegar agora, no próximo dia 22, mais ou menos, com 20 mil pessoas vacinadas. A ideia é chegar no dia 22 de maio com 40 mil pessoas vacinadas dentro do grupo estabelecido, inclusive, pelas regras da Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, a gente espera estar imunizando todas as pessoas no que se refere ao H1N1, né, que é a questão da gripe. Importante ressaltar que essa vacina ela não tem ligação direta com a questão do coronavírus, mas ela traz realmente um sentimento forte junto à população no sentido da questão sanitária em geral, né? Outra questão que nós fizemos foi a organização dentro dos ônibus, né? Logo que recebemos as primeiras informações que os ônibus estavam muito cheios, muito lotados e tudo, nós procuramos essas concessionárias, sejam elas inclusive de responsabilidade do Estado ou diretamente aqui conosco, para organizar, né, a higienização, a asepsia, a limpeza desses veículos e, sobretudo, o distanciamento no interior de cada veículo, conforme estava sendo recomendado. A questão também, né, nos estabelecimentos comerciais, sempre aparece às vezes alguma coisa abusiva, a prefeitura agiu imediatamente, obviamente é uma coisa muito complexa. Tá? A partir daí nós intensificamos a fiscalização, tá? E passamos também, né, já a fazer essa asepsia, continua inclusive hoje nós estamos fazendo aqui na Praça Melo Viana, tá? E fizemos em diversos pontos, espaços públicos, né, pós-saúde, avenidas de alta aglomeração, hospital, no caso Santa Casa, no caso do Hospital Cristiano Machado, lá na no nosso pronto atendimento, lá na UPA, né, que está aqui representado pelo Dr. Emerson, tá? E, obviamente, agradecendo esse grupo de profissionais e também pedindo a colaboração de todos, né, porque só a consciência coletiva é que vai nos levar ao enfrentamento vigoroso contra esse vírus, né, que está aí realmente matando milhares de pessoas pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Outra providência que tivemos que tomar imediatamente foi equipar algumas ambulâncias aqui, né? Tivemos aí essa questão da ambulância, preparando, sabe, 3 ambulâncias, 2 de grande porte e uma pequena, uma inclusive de grande porte, com todo o equipamento necessário para a proteção desse paciente, sabe? Um outro detalhe que é importante ressaltar uma vez que vários serviços foram interrompidos, né, inclusive a parte da odontologia eletiva nossa, nós montamos, sabe, uma central odontológica para traumas, abscessos e urgências, que hoje está funcionando na UBS, né, no nosso posto ali do bairro Alvorada. Tá? Quer dizer, e também nós vamos estar incentivando, tá, nesse primeiro momento, alguns encaminhamentos que tivemos que pedir, olha, suspender os exames, as cirurgias eletivas, os atendimentos eletivos, tudo isso de acordo com o que foi determinado, entendeu? Através de resolução, através de recomendação,
seja da Organização Mundial de Saúde, seja do Ministério da Saúde, e por tudo que a gente tem visto, né? Também, uma coisa que foi feita, e aí já o doutor Ailton que está aqui do meu lado, né, mantendo a distância, viu, gente? É importante dizer isso, no sentido de prepararmos os nossos profissionais para atender a todo um público. Então foram feitas as videoconferências, né? Treinamos algo em torno de praticamente 500 servidores da área de saúde. É importante ressaltar que nós temos quase 1.000 servidores na área de saúde. Desses 1.000 servidores, nós temos uma média de 200 médicos, entre médico de saúde da família, médico de apoio, médico de plantão, sabe? Enfim, quer dizer, é um grupo grande, os especialistas, tá? Nós temos esse pessoal nosso da área de saúde, muita gente, né? Uma grande maioria, com um nível de qualificação muito expressivo e com muita dedicação, e com isso esse pessoal tem nos dado um apoio, e com essas videoconferências nós conseguimos praticamente, né, mostrar para esse pessoal qual que é o nível do protocolo a ser seguido no combate ao coronavírus. Então eu aproveito aqui para agradecer a todo esse grupo, né? No caso aí do CAPS, nós estamos fazendo pela telemedicina, né, nos telefones que estão disponíveis aí na nossa página institucional, tá? Conseguimos a distribuição de kits também, né, no atendimento a esse pessoal todo. A questão de EPI, nós estamos colocando, né, à disposição da grande maioria dos nossos profissionais os EPI necessários. Agora, recente, tá, fizemos uma compra expressiva, né, inclusive já recebendo alguns desses equipamentos. Para você ter uma ideia, nós estamos comprando touca, máscara, avental, capote, uniforme, luvas, sabe? E infelizmente, né, de acordo com a vigilância sanitária, né, a orientação, até saco para embalagem de copos. Olha que ponto que nós chegamos, mas não deixa de ser uma realidade, né? Outra coisa, a questão de álcool, né, gel líquido, né, as toucas de proteção. Enfim, nós estamos investindo nesse contexto todo, de todos os equipamentos de EPI e medicamentos também que serão usados. Nós estamos investindo em torno de mais de R$1.600.000, tá? Tudo já contratado, organizado, já estamos recebendo parte desse material para estar à disposição da sociedade caso venha precisar. Inclusive os uniformes, né, porque essa semana a gente faz uma entrega. Quero aproveitar aqui, inclusive, agradecer o pessoal do IFMG que nos brindou, né, aí doou para a prefeitura 50 protetor, né, daquele, inclusive, que é feito naquelas máquinas em 3D e tudo que traz uma proteção muito absoluta para os nossos profissionais, né. No caso aí da higienização dessas praças, igual eu disse, nós vamos continuar repetindo isso aí, sabendo que isso aí tem um efeito também interessante no conjunto da sociedade, sobretudo na eliminação de outros vetores, tá? Porque nós também estamos trabalhando, mas temos que pensar que estamos lutando contra o coronavírus, mas a dengue está aí também, que é outra coisa que a gente não pode dispersar nesse momento. A gente não pode deixar de ter um olhar clínico para isso, e como consequência disso, pedimos a você que também, entendeu, faça a sua parte aí, né, no seu terreiro, na sua casa, nos seus vasos, entendeu, naquele pneuzinho que está lá, enfim, cada um tem que fazer a sua parte. Fizemos agora um chamamento público, né, para a contratação de profissionais na área de saúde, seja médico, enfermeiro, técnico, entendeu? E de acordo com a necessidade nós vamos chamando esses profissionais. Então, o que é importante para nós nesse momento? É garantir, entendeu, a saúde das pessoas, a vida das pessoas, né? Quem está acompanhando, né, e a gente acompanha estarrecido, os Estados Unidos da América, você pega lá, são mais de 40 mil mortos. Você pega em Manaus, tá, corpos
ao lado de paciente. Inclusive a contratação em urgência de frigorífico para colocar copos, assim como na Espanha foi colocado no ginásio de patinação. O Rio de Janeiro e São Paulo começa a fazer agora o que eles chamam de cova rasa. Nós não estamos aqui para amedrontar, mas estamos aqui para conscientizar o conjunto da sociedade, porque nós estamos diante de uma coisa que nós não conhecemos. E quando você não conhece o seu inimigo, você tem que lidar com ele com muita precaução, com muita responsabilidade. É por causa disso que eu falo, que o nível de conscientização do conjunto da população, ele é imprescindível para o combate a essa pandemia que assola o mundo como um todo. Sabe? É importante a gente ressaltar também, né, que no caso dos nossos pacientes, nós temos um caminho, nós pertencemos, de acordo com a questão do Sistema Único de Saúde, o SUS, sabe? E aí aqui na região, nós pertencemos a uma macro-região, sabe? Então tem a macro-região, tem a micro-região e nós pertencemos a Belo Horizonte. Qualquer encaminhamento nosso é de BH. Assim, vou dar um pequeno exemplo. Você está no Triângulo Mineiro, você tem o Triângulo Norte, sabe? O Triângulo Sul. No momento você pega Araguari, Uberlândia e Patos de Minas. Se você vai lá no norte, você tem o Naí, sabe? E João Pinheiro. Alguns exemplos. Aqui nós temos que reportar a Belo Horizonte. Se o nosso paciente aparece aí com uma síndrome gripal, sabe? Então ele já é um sujeito suspeito. E isso vem evoluir de qualquer forma e ele precisa de um tratamento mais intensivo, sabe? Nós somos obrigados, sabe, a entrar no sistema da central de leito, da chamada central de leito, onde os nossos hospitais de referência são, tá? Hospital Célio de Castro no Barreiro, Hospital Eduardo Menezes, o São Francisco, Santa Casa de Belo Horizonte e outros hospitais do Sistema Único de Saúde, que faz parte do que a gente chama de SUS fácil, sabe? Então, quer dizer, o Covid-19 tem colocado à nossa frente mudanças imperativas para que nós possamos lidar com tudo isso. Então, quer dizer, esse momento é um momento que a gente precisa de ter muita calma, muita temperança. Nós sabemos que, infelizmente, o interregno entre as idades faz com que tenha reflexões diferentes, né? Você tem às vezes um sujeito de 50 anos, 60, 40, de 70, que pensa diferente, às vezes, de uma pessoa mais jovial, sabe? E às vezes, até pelo caráter jovial, destemido, arrojado, né, do vigor da plena saúde, acabam desafiando esse momento. Esse momento não é um momento de desafio, esse momento é um momento da ponderação absoluta acerca de tudo que nós estamos enfrentando e vivenciando nesse momento. Tá? Então, quer dizer, nós conseguimos, né, eu já disse, né, imunizar mais de 12 mil pessoas, no que se refere à questão do H1N1, que é o grupo de risco. Fizemos o drive-thru, passando por diversas regiões, mas hoje tem uma preocupação, um esforço de toda a nossa equipe, né, no sentido de ajudar toda a população, né, a passar esse momento. Entendeu? Não estamos distantes das questões econômicas, né? Nós sabemos que realmente a questão econômica ela está muito afetada, mas é aquela questão, sabe? Às vezes a gente luta a vida toda para ter uma boa renda, uma boa casa, um bom veículo. Às vezes alguns até conseguem guardar recursos, tem outros que não conseguem guardar nada, né? Entram de uma forma e acabam inclusive morrendo na miséria. Mas quando se tem alguma coisa, quando você fica doente, você, como diz, dou tudo para ter saúde. Então, nesse momento, ter saúde, a única forma é a prevenção. Momento delicado, complexo, difícil. Então, nós vamos continuar na nossa luta, contamos com vocês, sabe?
Obviamente estamos estudando, como disse o próprio Dr. Ailton, as questões da flexibilização, mas o que demonstrou até agora, sobretudo aqui em Minas Gerais e até no Brasil, você pega, por exemplo, alguns leitos de CTI e UTI nos estados de São Paulo e do Rio, sobretudo na rede pública, eles estão com a média de 80% a 90% de ocupação. Isso quer dizer que daqui a pouquinho nós não vamos ter mais leito de CTI e UTI para essas pessoas. Inclusive, em alguns lugares, a exemplo de Manaus, eles já estão escolhendo quem que eles vão salvar a vida. Se é aquele pessoa mais jovem ou aquele que está lá com mais idade. Olha que ponto, eu não quero entrar aqui na discussão de valores, mas é um encaminhamento muito complexo, sobretudo para a sociedade brasileira. Então nós precisamos realmente encarar isso com muita serenidade, com muita responsabilidade, tá? Estamos vendo aí, né, essa questão de desafio. Eu acho que é um desafio. Se está difícil para cada um de nós ficarmos dentro de casa, no recolhimento, no dia a dia, mas está difícil para todo mundo. Tá? Então esse é um momento de enfrentamento da nação brasileira. E sem deixar de considerar que algumas atividades, sabe, elas continuam, né? Alguns setores, inclusive da própria prefeitura, estão trabalhando, porque a gente precisa dar uma resposta à sociedade. Então a ideia é que nós estejamos juntos, né, nessa caminhada, sabe? E uma outra decisão que nós tomamos agora foi no sentido de repor, né? Nós estamos preparando, né, já está caminhando bem, e eu acredito que essa semana nós fechamos uma licitação para que nós possamos de imediato oferecer inicialmente, entendeu? Cestas básicas a todo o nosso grupo de alunos e alunas, inclusive de creches da rede municipal. Importante ressaltar que nós vamos trabalhar com o pessoal da rede municipal. A rede estadual é de responsabilidade do governo do estado de Minas Gerais. Então a ideia nesse primeiro momento é a aquisição de praticamente 12 mil cestas já para esse primeiro mês, sabe? Para que essa alimentação chegue, né, a quem precise, que são os nossos alunos, os nossos meninos, os meninos da creche, do ensino fundamental. Daqui a pouco nós estaremos organizando um cronograma. A ideia é a gente entregar em cada escola, sabe? E importante ressaltar também que quem já recebe do Cade Único, aí nós vamos ter que fazer um encaminhamento, a cesta verde fica garantida, mas a outra, ela não pode superpor, tá aí a questão da escolar, porque pelas escolas nós temos como identificar cada aluno, cada família e fazemos essa distribuição. E aí também estamos preparando, né, continuando a distribuição de máscaras para o conjunto da população. Agora você que pode fazer sua máscara, que pode adquirir, que pode organizar, faça. Você está preservando a sua vida e de seus familiares, seus entes, seus amigos e companheiros ali no dia a dia. A prefeitura vai se esforçar no sentido de fornecer isso aí àqueles menos favorecidos, tá? Assim como nós já estamos fazendo, tá? Então a ideia é mais ou menos essa linha. Quero agradecer os agentes de segurança do nosso município que têm contribuído de forma efetiva, sabe, nessa empreitada, sabe? E o pessoal da saúde, enfim, todos aqueles que diretamente ou indiretamente estão lutando para que a gente passe esse momento o mais rápido possível. O IFMG, que a gente já mencionou aqui na doação desses protetores faciais, né? Uma empresa lá da cidade de Nova Serrana, né? Inclusive ligado ao Emerson que está aqui com a gente, fez uma doação num grande número de máscaras para, entendeu, que evite, né? A empresa chama RHP, né? Fofiore, olha para você ver. Então nós vemos que a gente agradece nesse momento, e a você, cidadão comum, né? A própria associação das convidas que estão lá com as costureiras, né, voluntárias, olha vocês aí fabricando máscara, distribuindo para a população. Obrigado aí por ter entendido esse momento, e às vezes você que está invisível, né, até agora nesse momento, que a gente não consegue chegar, mas sinta-se também prestigiado, o nosso agradecimento, sabe? Então, em outra ocasião nós voltamos a falar de outras questões, de outras coisas da cidade,
porque apesar de tudo que nós estamos vivendo, a cidade, ela, como os outros, ela segue um curso normal. Então, se você tiver alguma colaboração, alguma coisa, manda para nós, dê informação e tudo. É um momento de muita reflexão, e se você puder, né, fique em casa. Esse momento é um momento assim muito interessante também, que a gente pode dizer que as nossas vidas, entendeu? Sobretudo dessa geração que está vivendo tudo isso, entendeu? Depois de passado, não será a mesma. Nós podemos definir esse momento como um momento que vai para a história, entendeu? Do mundo, antes do coronavírus e depois do coronavírus. Nós estamos tendo que nos reinventar enquanto ser humano, até nas nossas relações pessoais. Você imagina hoje, às vezes, você com o dinheiro no bolso e não consegue ir lá, entendeu? Pegar uma comida porque o restaurante não está funcionando, né? E aquele que nem o dinheiro tem. Então esse momento é um momento de muita solidariedade de toda a população. Nós precisamos estar irmanados, né? Uns protegendo aos outros, aquele que tem uma condição melhor, que tem um olhar carinhoso para aquele, entendeu? Que nesse momento vive uma questão difícil. Tem alguns profissionais que estão com a garantia do seu salário em dia, outros, às vezes, até por ser autônomo, entendeu? Infelizmente, não vão ter. Quer dizer, os governos têm se esforçado no sentido de dar uma certa normalidade, né? Um mínimo de normalidade para que o país ele realmente não entre numa situação mais delicada do que nós estamos vivendo, com milhares e milhares de desempregados, né? Mas, olha, nós temos que ter esperança, fé e acreditar que o homem é capaz de vencer esse momento que foi imposto a todos nós, seja pela natureza, seja por Deus, mas que nós possamos refletir sobre a nossa missão enquanto cidadão, enquanto construção de um mundo melhor. Então, saúde, paz, muito obrigado, que Deus possa ter misericórdia e nos abençoar nessa empreitada. Um abraço a todos.